Salve, salve galera, chegando para mais um Fala Pedro Reis, dessa vez no improviso, no carro, mas é para manter a frequência aqui no YouTube, no meio do corre do dia a dia. Então, para dar uma moral, para me dar uma força, se inscreve aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e manda naquele grupo da Resenha do Futebol. Reaja a esse vídeo, por favor, para dar uma força pro canal crescer cada vez mais, fechou? Vamos lá! Vitória do Corinthians ontem contra o Santos, 2-1, jogo importantíssimo para o Corinthians, porque precisava dar uma resposta de fato para o torcedor em clássicos. E ontem foi um jogo para isso, um jogo contra um Santos que não é o Santos que a gente vai ver futuramente no Campeonato Brasileiro. Já eu falo um pouco do Santos, mas era importante para o Corinthians jogar bem contra os grandes, contra os adversários da elite do futebol nacional. E isso aconteceu ontem. Pelo menos o primeiro tempo do Corinthians foi muito bom. Lembrou os momentos de glória, aquela sequência no Campeonato Brasileiro do ano passado que chegou a bater recorde. Lembrou os bons jogos do Corinthians ano passado, principalmente contra Palmeiras na Neoquímica Arena, contra o Vitória lá em Salvador. Lembrou o Corinthians do Ramon Dias de fato. Então ontem esse primeiro tempo foi muito importante para isso, para dar resposta para o torcedor. O Corinthians tem uma pontuação muito boa nessa fase de grupos do Campeonato Paulista, tá fazendo de tudo para ser o melhor colocado e decidir os matas-matas em casa. Tá sendo um ano em que teve uma pré-temporada menor, mas que o Corinthians manteve o time, que é o principal reforço para essa temporada, e mais do que isso, manteve o nível de jogo independente com quem entra em campo. Os reservas não jogam tão bem quanto os titulares, mas continua conseguindo vencer, continua tendo bom resultado. O Corinthians teve um jogo muito ruim contra o São Paulo, na derrota no Morumbi, teve um primeiro tempo ruim contra o Palmeiras no Allianz, mas que o gol do Yuri Alberto carregou o time para aquele empate, e agora contra o Santos um jogo muito bom. É esse o Corinthians que a gente quer ver. E eu falei durante a semana passada sobre a importância do Garro para esse time. O Garro potencializa Yuri Alberto e Memphis Depay. Ontem os dois jogaram muito, mas o Garro também jogou muito. E ele é o engante perfeito para essa dupla de ataque. É um trio muito talentoso do meio para frente do Corinthians. É chovendo molhado dizer isso, mas é um trio que consegue, quando tem a bola, decisões assertivas, rápidas de raciocínio. O segundo gol do Yuri Alberto é muito claro isso. O Garro já tem o campo mapeado, já olha a passagem do Memphis, o Memphis já sabe o que fazer quando a bola bate no peito dele para dar assistência para o Yuri só empurrar para a rede. É um trio muito entrosado. Dá para perceber que os três se entendem muito, falam a mesma língua, sentam na mesma mesa na hora de decidir a partida. Então esse é o Corinthians, agora de fato, que a gente espera para 2025 com o Rodrigo Garro. Um time que é muito vertical, um time que é muito preciso, cirúrgico quando precisa marcar. E tem uma defesa muito forte, assim, a defesa do Corinthians ainda continua vacilando, mas é um time de muita pegada no meio campo, principalmente quando joga Martinez, Ranieri e o Carrilho. Vai ter a volta do Breno Bidon, que aí é o Corinthians Prime do ano passado, o Bidon, Carrilho, Ranieri, Garro, Memphis e Yuri. A gente provavelmente vai ver esse time na Libertadores. Não sei se logo de cara, mas o Bidon tá vindo de um sul-americano, tá se desgastando muito por lá, uma competição que é muito importante para a seleção brasileira sub-20, mas a gente provavelmente vai ter esse Corinthians na próxima quarta-feira na Libertadores. E o Corinthians é muito favorito, vai encarar um time da Venezuela, um time pequeno da Venezuela. É muitíssimo favorito. E até é importante nessa primeira fase da Liberta até calcular os passos. Se o Corinthians quer ser campeão paulista, quer sair dessa fase de grupos com o favoritismo que está conseguindo em campo, precisa dessa primeira fase
da pré-Libertadores não se desgastar muito. Então o primeiro jogo na quarta-feira que vem vai ser muito importante para isso. É uma viagem difícil, uma logística complicada, mas imagino que o Corinthians faça o papel que tenha que fazer logo na primeira partida para não deixar decidir aqui na Neoquímica. O Santos. O Neymar fez até um primeiro tempo ok, mas o Neymar tradicionalmente contra o Corinthians nunca deitou. Não estou dizendo que ele foi mal contra o Corinthians durante a carreira, não. Ele nunca deitou no Corinthians, isso é um fato. Nem quando era muito novo, nem próximo da saída dele do Santos. Perdão, talvez aquela final de Paulista tenha sido o melhor Neymar contra o Corinthians. O Santos vai receber David Washington, Rolézer, vai receber Thiago Maia, tem a chegada do Zé Rafael. O Santos no Brasileiro vai ser um outro time. Resta a gente saber quando que esse time vai encaixar com o Pedro Caixinha, que é muito querido, um cara muito legal, só que o futebol cobra resultado o tempo todo. E o Santos vai precisar dar resultado, principalmente com o Neymar. Principalmente com o Tite livre, há a especulação de que o Neymar está fazendo uma força para que o Tite vá para o Santos. Já tem o César Sampaio por lá como auxiliar. Então, assim, é bem provável de que o Caixinha tenha uma pressão gigante daqui até o fim do Paulistão. O Santos está num grupo que pontou muito pouco, então provavelmente vai para o mata-mata. E aí é entender como vai se dar essa chave. O Palmeiras corre risco de ficar fora. O São Paulo, ali ainda resta pouco para confirmar, mas ainda não confirmou a vaga. A gente pode ter o tricampeão paulista fora do mata-mata do Paulistão. Seria uma novidade gigante o Palmeiras fora desse mata-mata. Eu ainda considero o Palmeiras favorito a esse título, porque em clássico cresce muito, porque é acostumado a vencer, mas é inegável que hoje o Corinthians é o melhor time do Brasil, se bobear, ainda mais quando joga Garro e Yuri Mendes. Fechou? Se inscreve aí no canal, cara. Curte aí. Mó corre pra fazer tudo dar certo. Um abraço. Fui.